Hoje eu vou falar então sobre o termo de sondagem para educação infantil, vou falar sobre o termo de sondagem para ensino fundamental. A primeira sondagem que eu vou falar é a sondagem da educação infantil. Então nós vamos dividir essa sondagem. Quem quiser anotar aí já aproveita para anotar. Vai dos 4 aos 6 anos de idade. Tá? Vou colocar os 6 anos porque, de acordo com a BNCC, o aluno aí mais ou menos vai com 7 anos para a alfabetização. Então, eu vou dividir dessa forma. De 4 a 6 anos eu vou tratar como educação infantil, tá? E a partir dos 7 anos como ensino fundamental 1, mais específico é a questão da alfabetização. Então, o termo de sondagem é um termo que vai avaliar o nível de desenvolvimento do seu aluno. Então, o que deve conter neste termo? Eu vou começar com vocês apresentando o termo que eu trabalho aqui no espaço. É esse aqui, ó. É uma ficha, preencho essa ficha. Aqui, ó, pessoal, são as perguntas, tá? E as avaliações que eu faço. Tá. E aqui, ó, é o que eu marco. S para sim, N para não, EP para em processo e FP não trabalhado. Obrigada. Tá? Então, tá vendo? Nesse questionário para educação infantil, tem mais de 90 perguntinhas, ó. Deixa eu ir mostrando para vocês. Eu já vou falar algumas para vocês, tá bom? Ó, aqui. Vamos botar nos grupos, tá? E tenho esse também. Esse final, pessoal, vocês podem ver, deve estar ao contrário, deve estar espelhado aí, porque eu não estou usando a webcam, eu estou usando realmente a câmera do celular, então vai espelhar para vocês. Aqui está o nome devolutiva pedagógica. Quando eu termino a avaliação com o meu aluno, eu faço essa devolutiva pedagógica, que é onde ali eu descrevo tudo. Primeiro eu escrevo no rascunho e depois eu passo a limpo, porque sempre tem alguma coisa a você anotar e precisa ser rápido para você não perder esse processo. Então é algo que eu indico a vocês. Anotem tudo no rascunho primeiro, né? Claro que a parte de marcar você faz na hora, mas o que você for percebendo, você anota no rascunho e depois você passa para aqui, ó, que é a devolutiva pedagógica. Não vou ler os mais de 90, mas eu vou orientar pelo menos os principais a vocês, tá? Então, a gente sempre tem que ter como base a BNCC, tá? Que é a Base Nacional Comum Curricular. É a base que regula todo o ensino educacional para o teu aluno, seja de escola pública ou de escola particular. Então, tudo que você fizer tem que ter essa base como parâmetro. Tem algumas pessoas que têm dificuldade de gerar planejamento para aluno. A BNCC já vem bonitinha com planejamento pronto. É só você pegar lá e montar as suas aulas. Já ajuda bastante. Então, primeiro, eu divido em objetivos e aprendizagem de desempenho. O que eu observo nesse? Se o aluno mantém o contato visual, né? Se ele divide brinquedos. Depois, o que eu vou avaliar do meu aluno? Vou ler juntinho com vocês para vocês verem que eu estou tirando da minha avaliação mesmo, tá? Então, o segundo campo que eu avalio: traços, sons, cores e formas. Eu preciso saber se o meu aluno da educação infantil, ele conhece as cores. Eu preciso saber se ele conhece alguma forma geométrica, embora, claro que é base, tá, gente? Então, ali você vai avaliar o quê? Um círculo, um quadrado, um triângulo, um retângulo. Você não vai pedir para ele avaliar um pentágono, um hexágono, porque ainda não está na fase. Outra coisa muito importante, quando você vai fazer uma avaliação com o seu aluno, avalie ele de acordo com a idade e de acordo com o nível de conhecimento que ele precisa ter. Então, por exemplo, aqui tá assim, ó, formas geométricas. Então, eu não posso pegar o meu aluno de educação infantil e avaliar com ele a forma geométrica como heptágono, octógono, porque ele não vai saber, não está dentro do conteúdo programático para educação infantil. O que está dentro desse conteúdo programático para iniciar essa apresentação? Quadrado, triângulo, retângulo, círculo, são as primeiras formas geométricas que esse aluno vai ter esse primeiro contato, tá? Você vai avaliar se ele conhece as cores, é muito importante, porque senão você precisa trabalhar. Porque a educação infantil, nesse primeiro momento, é o primeiro contato que ele vai ter com a educação, com a escola, com os amigos. Então é importante você estar atento. Por exemplo, acontece aqui no espaço, nós trabalhamos com aulas particulares. Tem eu como pedagoga, né? E tem a tia Dani, que também é pedagoga aqui do espaço.
E aí, nós precisamos o quê? Saber esses pontos importantes para trabalhar com o nosso aluno. Vem alunos, às vezes, por exemplo, esse ano eu tive uma aluninha que, na verdade, nós tivemos 3 alunos que os pais não colocaram na escola, optaram por colocar na aula particular. Então, nós precisamos fazer aquele cronograma, aquele planejamento para auxiliar os nossos alunos. Estamos falando sobre educação infantil e já vou mudar para o ensino fundamental. Próxima coisa importante para educação infantil que eu utilizo também na minha sondagem, que é aqui, ó. Como eu falei, estou acompanhando o que eu uso mesmo no espaço. Espaço, tempo, quantidades e relações. Então aqui eu vou descobrir se meu aluno sabe o que é alto, baixo, muito, pouco, cheio, vazio. Eu vou descobrir se ele tem noção de dia, se ele tem noção da noite, que são aqueles primeiros contatos que nós vamos trabalhar com esse aluno na educação infantil, tá? Vamos lá. Aqui, nesse próximo ponto, nós já trabalhamos o seguinte: corpo, gestos e movimentos. Aí eu já vou realmente avaliar o meu aluno no seu corpo, né? Se ele sabe segurar um lápis, se ele sabe agarrar, se eles têm um movimento de pinça, se ele sabe pular, se ele sabe correr. Ah, Kelly, mas toda criança sabe pular, toda criança sabe correr, toda criança já sabe segurar alguma coisa. Na verdade, não. Eu tenho uma aluninha que não pula, ela tem hipotonia muscular. Então, imagina, gente, se eu não faço uma avaliação, eu não sei que a minha aluna tem hipotonia muscular, tá? E aí eu preparo uma aula para ela, onde nós vamos trabalhar dança, com pulos, né? Subindo e descendo, ela não sabe fazer esses movimentos ainda. Então percebe como é importante vocês estarem fazendo a sondagem do aluno de vocês, porque senão vocês vão preparar uma aula maravilhosa, aquela aula que você vai falar assim: nossa, essa aula é tudo de bom. E aí você vai apresentar a aula para o seu aluno e não vai ser eficiente, porque você não vai conseguir concluir aquele planejamento. Tá? Então, gente, não iniciem aulas sem avaliação. Ela é o primeiro passo para vocês terem sucesso. Então, vamos lá. E aí, sobre linguagem. A gente pergunta, ele consegue seguir instruções de 1 passo, 2 passos, possui aquisição completa dos fonemas, ou ele, né, faz trocas de fonema. Você percebeu se a criança fala, se ela não fala. Eu já atendi crianças que não falavam, que não atendiam pelo nome, não pronunciavam nenhuma palavra, só produziam sons. Então é importante, lembra que eu falei? Como que eu vou preparar uma atividade se eu não conheço meu aluno? Aí imagina, eu preparo uma atividade que o meu aluno vai ter que cantar uma música e o meu aluno não fala. Então eu tenho que pensar, eu posso trabalhar a música com o meu aluno, mas eu tenho que trabalhar a música com outros estímulos. Então eu vou trabalhar a música produzindo sons, eu vou trabalhar a música com dedoche, com fantoche, e ali eu vou desenvolvendo a linguagem desse aluno, tá? Claro que, gente, vocês vão estimular. Quem faz o trabalho dessa parte fono mesmo é o profissional de fonologia, tá? Nós podemos estimular, mas você não é o profissional para atuar no que o aluno tem, tá? Pensem sempre nisso. Cada profissional trabalha de acordo com a sua especialização. Então, vamos lá. Depois, pessoal, agora nós já está terminando. A gente vai para a parte funcional. O que é parte funcional? Se ela não consegue ir ao banheiro sozinho, se ele consegue se limpar, se ele consegue se alimentar sozinho, se ele escova os dentes em auxílio, porque dependendo da atividade que você vai fazer com esse aluno, isso, gente, vale tanto para aula particular como para a escola privada, tá? E depois eu fecho com áreas cognitivas, é o que eu falei, gente. Vocês vão cobrar o aluno de vocês dentro do que é possível. Por exemplo, aqui na avaliação, eu fui um pouquinho mais longe, porque como eu falei, a gente abrange toda a educação infantil. Então tem, por exemplo, se o aluno reconhece de 1 a 5, de 1 a 10, já aconteceu de eu iniciar uma avaliação com o aluno conhecer até 100, com uns 4 anos de idade. Pode acontecer, não é comum, tá? Então sempre dentro do cronograma de cada aluno. Se ele conhece as sílabas, já aconteceu também do aluno saber ler, tá? Ele tinha altas habilidades, ele sabia ler. E aí eu pergunto aqui também se conhece vogais, se conhece as junções das vogais. Então percebe, gente, essa aqui foi a avaliação da educação infantil. E aí depois que eu faço tudo isso, eu venho pra cá. Ó, vai espelhar pra vocês, tá? Que é a devolutiva pedagógica. E aí, na devolutiva pedagógica, eu já escrevo tudo que eu avaliei, qual vai ser o trabalho que eu vou desenvolver com o aluno, o que o aluno faz, o que o aluno não faz, que vai auxiliar e vai ajudar vocês nesse processo.
tá? E aí, dicas é como a educação infantil, deixa eu mostrar aqui pra vocês, trabalhem com material concreto, vai avaliar cor, ó, leva EVA, colorido, trabalha sempre com concreto. Educação infantil evita fazer a criança escrever, né? Não sei se for assim, o nome, as vogais para vocês identificarem. Por exemplo, deixa eu ver outra coisa aqui. O alfabeto, ó, trabalha com pregador, ó, usa as letrinhas já pronta. Tá vendo? Então, é um material simples, mas assim, gente, de grande importância pro teu negócio. Ó, por exemplo, esse aqui eu encontrei aqui na minha cidade de madeira, mas tem lugar que você pode fazer de VA, ó. Tá vendo, ó? E aí, claro que você não vai apresentar essa parte para criança, né? Tem criança que já sabe ler. Então, você vai virar assim, ah, que forma é essa? E essa? E essa forma? Por incrível que pareça, tá, gente? Tem criança que não sabe. Eu fiz uma avaliação essa semana com uma aluna, e aí ela falou que esse aqui era um círculo, esse aqui era um triângulo e esse era um quadrado. Então, olha a importância dessa sondagem para você, porque às vezes você fala assim, ah, 10 anos já sabe, mas na verdade ela não sabia. Então, olha o como, né, teve que realizar uma avaliação bem minuciosa. Ah, pessoal, para quem gosta de recurso pedagógico, lá no nosso canal do YouTube, eu libero várias atividades gratuitas, é só vocês baixarem o PDF. Tem uma avaliação que dá até para fazer sondagem que eu liberei ontem, que é o dado das vogais. É um dado que você sacode, joga, a vogal que cair, a criança pega a figura relacionada àquela vogal. Tá vendo? É esse dado, ó. Aí a criança vai jogar, aí digamos, com a letrinha O. Aí você vai apresentar as figuras para ela. E ela vai ter que encontrar uma figura que comece com a letrinha O, tá? Então é importante vocês apresentarem as figuras, mostrar, ler com ela. Aí depois ela joga o dado de novo, cai a letrinha E. Aí ela vai voltar lá, vai procurar a figurinha com a letrinha E. Tá? É bem legal essa atividade, dá pra vocês trabalharem muito. E as crianças amam, porque só em jogar o dado elas já adoram. Tá? Então no nosso canal do YouTube tem tudo isso, todo esse material das atividades gratuito lá para vocês baixarem. E além de ter o material gratuito para vocês baixarem, eu explico como usar cada material, certo? Então, bora lá, pessoal, para a próxima sondagem. Alguma dúvida sobre a sondagem? Falar agora sobre a sondagem para o ensino fundamental. Mesma coisa. Essa sondagem para o ensino fundamental tem mais de 70 questões aí para você identificar o aluno de vocês, tá? Lembra o que eu falei? Agora eu vou mudar. Agora eu já não pergunto mais sobre cores. Agora eu já não pergunto mais se o aluno sabe ir no banheiro sozinho, tá? Isso é muito importante. Primeira coisa que nós vamos avaliar é de acordo com o aluno, tá? Aí é normal, segue a instrução de um passo, segue instruções de 2 passos, porque isso é comum, tá? Existem alunos que ele tem um processo mais lento, eles demoram um pouquinho mais para compreender. Campo de leitura, o que eu vou avaliar aqui? Se o meu aluno conhece as sílabas complexas, se o meu aluno conhece as sílabas simples, se ele é capaz de ler texto, se ele é capaz de interpretar um texto, aí eu pego um livro, né? Vamos lá, eu pego um livrinho assim simples. Ó, já tô dando dica de como vocês podem fazer. E de preferência, um livrinho em caixa alta, ó, em letra imprensa, tá vendo? Então você vai perceber se o seu aluno, ele lê, por exemplo, para que um coelho como você precisa de tanto cipó? Então às vezes ele lê tudo reto, não respeita vírgula, não respeita ponto. Então você precisa voltar, porque isso vai prejudicar diretamente a parte dele estar interpretando esse texto. Tá? Então usa assim, ó, livrinho simples, tá? E bem legal. Outra coisa, oralidade, tá? E aí eu pergunto se o meu aluno, ele possui... Primeiro eu dou várias palavrinhas para ele ler, para eu já perceber como que tá a dicção dele, né? Se ele fala fluente, se ele lê direitinho. Porque, gente, como o aluno fala, ele escreve. Então, se o seu aluno fala problema, ele vai escrever problema, porque o cérebro dele tá ali, ó, problema. Se o seu aluno fala praca, ele vai escrever praca quando você fizer um ditado com ele. Então é importante você saber tudo isso.
Então aqui eu pergunto, se ele conhece letra maiúscula, se ele conhece letra minúscula, se ele sabe o que é letra imprensa, se ele sabe o que é letra cursiva. Por exemplo, teve uma aluna que eu pedi para fazer o alfabeto, ela misturou em um só, tá? Em um alfabeto, letra imprensa, letra cursiva, letra maiúscula e letra minúscula. Olha a salada de fruta. E aí, quem entra em ação para ajudar esse aluno? Tcharam! Somos nós que vamos ajudar esse aluno a conseguir vencer essa dificuldade, tá, pessoal? Então, percebe a importância dessa sondagem? Se nós não fizermos a sondagem, tem coisas que nós não vamos descobrir. Vamos perder um tempo gigante para depois detectar onde está o problema do aluno. Se o meu aluno ele sabe fazer conta com 2 dígitos, com 3 dígitos, se ele conhece as 4 operações básicas de matemática. Por quê, gente? Você tem que pegar a operação básica. Se o seu aluno não saber a operação básica, não adianta você apresentar para ele uma expressão numérica, ele não vai saber fazer. Eu tenho alunos que ainda não reconhecem classe e valor posicional dos números. Ontem eu fiz a avaliação com uma aluna que ela não conhecia classes e valor posicional dos números. Então, eu pedi para ela escrever para mim o número 109. Ela escreveu 100 e colocou 9. Ou seja, ela não compreende a classe e o valor posicional desse número. Entende a importância? E aí eu coloco também tabela. Se o aluno sabe fazer leitura básica de tabela, isso é importante, tá? Aí eu coloco aqui, ó, tudo sobre o meu aluno. Ele consegue desenvolver as atividades sozinho, se ele apresentou alguma dificuldade diferente, tudo muito importante, tá? Então aqui nós terminamos a sondagem. Vocês, que Deus abençoe grandemente vocês nesse ano de 2022, que seja um ano cheio de realizações, que seja um ano cheio de conquistas, tá? Até a próxima. Tchau, tchau!